Está pensando em olhar para trás? Está pronto já para soltar o remo? Se sente exausto, cansado? E assim como eu, muitas vezes acha que o tempo de tribulação ele é maior do que o tempo da colheita? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa nossa live de hoje. Meu nome é Paulo Ricardo, sou um servo de Cristo aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar sobre perseverança. Olá, amados! Hoje nós vamos falar sobre perseverança. E eu agradeço por vocês estarem perseverando aqui comigo. Desde o início do ano nós temos mantido essas lives aqui. Começou por conta da pandemia e Deus tem me impelido a que a gente permaneça, mesmo durante esse tempo de pandemia. Então, já que vocês estão perseverando comigo, vamos perseverar e falar hoje sobre isso. Perseverança. Eu queria começar lendo Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9 diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse mesmo texto, na linguagem viva, ele diz assim, Gálatas 6:9. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Amados, eu queria me atentar aqui a 3 palavras, 3 palavrinhas. A primeira delas é sobre aonde foi traduzido por desfalecido, ou desistirmos, ou desanimarmos. A palavra que aparece ali vou pôr aqui para vocês, ecluo. E ecluo significa soltar, afrouxar, relaxar, chegar à exaustão, fraquejar, cansar ao ponto de desanimar. É perder a esperança. E o que o texto está dizendo aqui, Paulo está dizendo aos Gálatas, é que ao seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ou seja, você vai ceifar, você vai colher, se você não desfalecer, se você não soltar o remo, se você não afrouxar a corda, se você não relaxar, se você não chegar à exaustão, se você não fraquejar, se você não se cansar, se você não desanimar, se você não olhar para trás, se você não perder a esperança, você vai colher. A segunda palavra que eu queria me atentar aqui, vou pôr aqui também, é me. Me, ela significa, ela é uma partícula de negação qualificada. O que significa isso, Paulo? Ela é condicionada a uma situação. Ela está dizendo, isso vai acontecer somente nessa situação. Ou seja, você só vai colher se é condicionado você não desistir.
Você só vai colher se você não soltar o remo. Você só vai colher se você não afrouxar. Você só vai colher se você não fraquejar. Você só vai colher se você não abrir a porta de trás. Ela é uma condicionante. Se não afrouxar, se não relaxar, se não fraquejar, se não perder a esperança, se não olhar para trás, você vai colher. A terceira palavra que eu queria me atentar aqui é a palavra tempo. Porque ele diz assim: porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existem duas palavras na Bíblia para caracterizar tempo. Uma delas é Cronos e a outra é Kairos. Alguns falam Kairos, mas o correto é Kairos. Cronos é um tempo cronológico. Ele diz respeito a uma contagem. É quando eu falo 3 dias, 7 noites, 1 mês. Então, Cronos, ele é um tempo cronológico. Enquanto que o Kairos, ele é o tempo de Deus. E por ele ser o tempo de Deus, ele não pode ser medido, ele não pode ser estipulado, ele não pode ser estabelecido. Por isso que a palavra diz assim, porque a seu tempo ceifaremos. Mas quando que eu vou ceifar? No tempo de Deus. É o Kairos de Deus, é no tempo que Deus quiser. No tempo que Deus estabelecer. Você vai colher se é uma condicionante você não desanimar, se você não fraquejar, se você não perder a fé. Aí você vai ceifar. E a palavra que aparece ali para ceifar, ela é uma expressão proverbial de semeadura, que fala colher, sabe? Colher um fruto daquilo que você plantou. Então, qual é o segredo, Paulo? O segredo, amados, é perseverança. Nós precisamos perseverar. Perseverar. Perseverar significa o quê? Vamos lá. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Vamos lá, Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança ela não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse mesmo texto, Romanos 5, 3 a 5, na linguagem de hoje, diz assim: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que isso é bom para nós. É mesmo? Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também o seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações
com seu amor. Amados, que coisa linda! Que declaração maravilhosa! Nós conheceremos o quanto Deus nos ama. Sentiremos um amor afetuoso em nosso ser, porque Ele nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito de amor. É lindo! Mas antes disso, Ele diz que nós temos que nos alegrar quando nós encontramos diante de problemas e lutas. Nós temos que nos alegrar diante das dificuldades. Nós temos que nos gloriar diante das tribulações. E isso não é fácil. Crente não quer sofrer. Temos congregações estampados na porta dizendo assim: pare de sofrer. Enquanto o anúncio do reino é diferente. O anúncio do reino é: tenha alegria no sofrimento. Crente é um negócio impressionante, é um caso que tinha que ser estudado. Porque assim, quer ver o Senhor, mas não quer morrer. Quer colher, mas não quer plantar. E quer ter experiência, mas não quer passar pela tribulação. Enquanto a palavra diz que a tribulação, ela produz em nós experiência. Por isso ela tem que ser para nós motivo de alegria. E olha que eu estou falando de perseverança. E você vai me dizer assim, o que isso tem a ver com perseverança? É porque, amados, não é apenas perseverar no caminho. É perseverar em um caminho com muitas tribulações. Perseverar em um caminho com muitas lutas. E entender que quando nós perseveramos no meio da tribulação, é produzido em nós uma experiência. E esta não é uma experiência circunstancial, da qual eu posso chegar e dizer assim, eu já passei por isso e agora eu consigo aconselhar outras pessoas. Como os mais velhos falam para os mais novos, dizendo assim, eu já fui jovem. Eu já passei por isso que você está passando. A questão não é se você passou. A questão é como você passou. Qual foi a sua reação diante das dificuldades? De que forma você enfrentou as tribulações? O que está aqui em voga, o que é mais importante, é a nossa experiência com o Senhor. É quando vermos o poder de Deus operando em nosso favor. Nos dando paz, nos dando consolo, nos edificando, nos dando provisão no meio da tribulação. Nos dando vitória. E esse texto ele nos mostra que nós devemos nos alegrar quando nós passamos por tribulações, porque a tribulação ela dá início à nossa vida a um processo restaurador. Porque renova em nós a esperança da glória de Deus. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que quando nós estamos no Senhor, com o coração correto, e a tribulação ela aparece no nosso caminho, o Espírito Santo, ele produz em nós perseverança. Ou seja, ele nos capacita para que nós venhamos a permanecer firmes no Senhor, mesmo debaixo de toda prova. E quando nós experimentamos do Senhor, no meio da tribulação, a nossa esperança ela se renova. Nós somos edificados e nós podemos, cheios do Espírito Santo, seguir em frente no caminho, seguir adiante, não olharmos para trás. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso caminho, ele é sim um caminho de tribulação. O nosso caminho, ele é sim um caminho de luta. O nosso caminho, ele é sim um caminho de sofrimento. E todas essas coisas, elas servem para nos levar a crescer e para trazer o poder de Deus sobre as nossas vidas.
Por isso que eu não posso falar de perseverança sem falar de sofrimento e tribulação. Porque perseverar no caminho é perseverar num caminho de tribulação e de sofrimento. A palavra fala sobre tribulação, perseverança, experiência e esperança. E Paulo diz que isso produz em nós eterno peso de glória. Amados, isso é um princípio sobre a vida da igreja. Esse princípio ele operava profundamente na vida da igreja primitiva. Vou mostrar para vocês. E como ele é um princípio, ele não mudou, ele não parou, ele não acaba. Ele continua até hoje. Até hoje, a igreja é formada debaixo de tribulação. Até hoje, a igreja é formada debaixo de lutas, debaixo de sofrimento. Crente que se preze tem que aprender a sofrer. Tem que aprender a passar por tribulações. A igreja que nós vemos na Bíblia, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, podemos dizer assim, né? Nós chamamos ela de primitiva, mas quando nós entendemos a vida dela, entendemos a nossa, nós descobrimos que nós é que somos primitivos. Eles eram muito mais evoluídos. Mas a igreja primitiva, eu costumo chamar ela de igreja dos 3E. Ela era uma igreja cheia de esperança, cheia de experiência e cheia do Espírito Santo. Tinha frutos, tinha dons, e o sobrenatural operava na vida daqueles irmãos. Hoje o que nós mais queremos, você vê grupos de louvores, você vê congregações, você vê pastores, você vê todo tipo de gente, com todos os títulos possíveis, pastores, apóstolos, tudo o que você imaginar, clamando pelo sobrenatural de Deus. Clamando e pede ao Deus, Deus, queremos o sobrenatural, nós queremos ver cura, queremos levantar mortos, nós queremos curar enfermos, nós queremos ver poder, nós queremos ver coisas sobrenaturais. Até os fariseus foram pedir para Jesus, diz assim, nos dá um sinal dos céus, ou seja, nós queremos algo sobrenatural, nós queremos fogo, nós queremos raio, nós queremos trovão, nós queremos ver coisas sobrenaturais. E Jesus disse, nenhum sinal sobrenatural será dado a essa geração má, essa geração perversa, nenhum sinal sobrenatural será dado. Sabe por quê, amados? O sobrenatural que acontecia no meio da igreja primitiva, ela era acompanhada de sofrimento e de tribulação. E a igreja de hoje quer o sobrenatural, mas sem a tribulação. Quer o poder de Deus sem a luta. É a igreja que quer ver o Senhor, mas não quer morrer. Como é que você quer ver o Senhor sem morrer? Quer ir para o céu, mas não quer morrer. Quer ver o sobrenatural, mas não quer sofrer. Você lê Atos capítulo 3, fala sobre Pedro e João na Porta Formosa, o poder que aconteceu ali. Atos capítulo 4 fala que o templo chegou a tremer. Atos capítulo 5 fala sobre os enfermos curados. Atos, ainda no capítulo 5, lá no finalzinho, lá pro verso 20, 18 mais ou menos, fala sobre o anjo que libertou Pedro e João da prisão. Atos 12 fala como Pedro é solto de uma forma milagrosa, sobrenatural. Atos 16 fala como Paulo e Silas foram soltos das cadeias, dos grilhões. Amados, existem muitas outras situações em que a igreja primitiva experimentou o poder de Deus. Poder sobrenatural. Mas eu pergunto para vocês, de onde veio esse poder? De onde vinha isso? E você pode dizer assim, veio do Espírito Santo. Tudo bem. Mas os cristãos de hoje não têm o Espírito Santo? Então por que não experimentam do mesmo poder? É porque esse poder, ele vinha acompanhado de tribulação, de sofrimento, de perseguição e morte. E crente hoje não quer sofrer.
quer vida boa, quer vida mansa, quer ganhar bem, quer sucesso, quer prosperidade, só ora por essas coisas. Mas a igreja bíblica do poder, da cura, do levantar enfermos, do tremer templo, do ser libertos de prisão, era uma igreja perseguida. Naquela época, ser cristão virou caso de morte. Atos capítulo 8, versículo 1, fala sobre isso. Atos 8, 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição. Amados, não foi uma pequenininha, não foi uma média, grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos, expulsos, fugidos pelas regiões de Judeia e Samaria. Atos capítulo 12, versículos 1 e 3, diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou maltratando, continuou matando. Amados, era perseguição mesmo. A igreja precisava se reunir escondido. Os soldados entravam pelas casas, prendendo os irmãos. Eles eram mortos pelas espadas, eram esquartejados, enforcados, foram jogados em óleo fervente. Iam para a arena dos leões para serem comidos vivos. Essa era a igreja do poder. Essa era a igreja que tinha poder para levantar mortos. Agora vem a pergunta: qual a ligação entre as duas características da igreja? Eles perseveravam em tudo. Mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de sofrimento, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de espada, de óleo fervente, de leões, eles fugiam de cidade em cidade, mas eles eram perseverantes em tudo. Nunca cogitaram a possibilidade de abrir a porta de trás e fugirem. E hoje nós fazemos parte de uma geração completamente diferente. Uma geração que muda de igreja, se é que é possível isso, por brigas, por conflitos, porque não gosta do irmão, porque está no meio de fofoca, porque o ar-condicionado não funciona, porque aquele pastor é assim, porque aquele fulano é assado. Amados, oremos pelo poder de Deus sobre a vida da igreja. Poder dos céus. Mas não é o poder de ressuscitar mortos, de curar enfermos, e de dar vista aos cegos. Isso é consequência. É o poder da perseguição. É o poder de permanecer firme. É o poder de não fraquejar. É como a palavra que nós acabamos de ler. Diz assim: se você não desanimar, se você não desistir, se mesmo debaixo de tribulação, de sofrimento, de angústia, de perseguição, se mesmo debaixo disso você não voltar atrás, no tempo de Deus, no kairós dele, você vai colher. Chegará o tempo da colheita. Mas não somos nós que determinamos o tempo que a colheita vai acontecer. Por isso, permaneça firme, não desanime, não volte atrás. O texto, para mim, que mais exemplifica perseverança, ele está lá em Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. A casa sobre a rocha é figura de perseverança. E aqui você vê, amados, tribulação,
angústia, perseguição, sofrimento de todos os lados. Porque ele diz, desceu a chuva, sofrimento de cima para baixo. Subiram os rios, sofrimento de baixo para cima. Bater os ventos, sofrimento pelos lados. Mas diz, ela não caiu, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Vai vir perseguição, vai vir tribulação, vai vir sofrimento de todos os lados, de cima, de baixo, do lado direito, do lado esquerdo. E a palavra que aparece ali para vieram com ímpeto. A palavra que aparece ali para ímpeto é uma palavra interessante. É proscópito. Proscópito significa bater pedra com pedra. Bater pedra com pedra, amados. Não é coisinha boba. É tribulação dura, severa. E quando você bate pedra com pedra, o que gera? Fogo. Sai faísca. E eu quero pedir a você, eu quero clamar ao Senhor que venha fogo de Deus sobre sua vida. Fogo que cura todas as impurezas, todos os pecados ocultos, escondidos, limpa. Um fogo purificador. Um fogo que levanta você da mesmice, de uma vida tola, e leva você a uma vida séria diante de Deus, de passar por tribulações, de passar por angústia, de passar por sofrimentos, mas permanecer firme. Não olhar para trás, não desanimar, para poder colher no tempo certo, no Kairos de Deus. Queria finalizar lendo Atos, capítulo 2, versículos 40 a 42. Atos 2, 40 a 42 diz assim, e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amados, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu quero exortar vocês, salvai-vos desta geração perversa. E perseverem. No que vocês têm que perseverar? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseverar é permanecer firme em Cristo, na sua palavra, mesmo diante de tribulações, de sofrimento, de perseguições. Isso é fundamental para nós experimentarmos o poder, o sobrenatural de Cristo em nossas vidas. E se você quer saber como é que você persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, próxima live a gente conversa sobre isso. Por enquanto, persevere. Beijo no coração.